tudo bem? Mais uma vez bem-vindo, mais uma vez bem-vinda ao nosso segundo vídeo desse resumo orientativo da nossa aula 2 do nosso treinamento completo sobre o plano de controle conforme o manual do AIAG na sua primeira edição. Esse vídeo é um resumo de tudo que a gente tratou na nossa aula 2 do treinamento completo do plano de controle que você encontra na Academia da Qualidade Target Q, ead.target-q.com. E o que nós tratamos nessa aula, vamos resumir para você aqui nesse vídeo. Essa aula foi uma aula sobre introdução ao uso do plano de controle e ao propósito do plano de controle. Para que serve o plano de controle? Então, primeiramente, o plano de controle existe para criar uma linguagem comum entre todas as organizações que fazem parte da cadeia de fornecimento automotiva. Então, como que isso ajuda as organizações nesse sentido? Uma linguagem comum, um formato comum entre todas as organizações ajuda essas organizações a entenderem, né, o que está sendo controlado, o que está sendo controlado em termos de processo, o que está sendo controlado em termos de produto, ou seja, o seu cliente consegue enxergar na sua organização, através desse padrão, dessa linguagem comum, quais são os controles que você está aplicando no produto que ele está adquirindo da sua organização. Qual que é o controle do produto? Você está controlando a característica especial que o cliente determinou na sua especificação? Você aplica controles de processo, ou seja, controles preventivos para que uma falha dessa característica não se manifeste. Então, é uma linguagem comum e fácil de entender entre as organizações e, ao mesmo tempo, a sua organização consegue olhar para o fornecedor, para o seu fornecedor do componente, da matéria-prima, né, seja qual for o tipo de produto, né, e peça que seja, uma matéria-prima, um material que você adquire desse fornecedor, ele utilizando a linguagem do plano de controle também facilita essa comunicação. Então, essa é uma das razões e do propósito de existir o plano de controle. O importante é que o plano de controle reduza a complexidade desta troca de informações e reduza a complexidade de como essa informação é traduzida. Traduzida da onde? Das especificações de engenharia, do registro do projeto, né, desse produto que a sua organização está desenvolvendo, para o PFMEA, né, que é o FMEA de processo, e por fim para o plano de controle. Ele reduz a complexidade de como essas informações são organizadas, né, nesse formato do plano de controle, conforme a orientação do manual do plano de controle. Além disso, o plano de controle tem por objetivo, né, de proteger o cliente, proteger o seu cliente no sentido de que a correta aplicação do plano de controle, um plano de controle bem construído, evidentemente, ele vai evitar que produto não conforme seja encaminhado para a próxima etapa do processo ou para o seu cliente. Então, o conceito do plano de controle é exatamente esse, que se você aplicando todos os controles que estão planejados, estão indicados no plano de controle, o produto não conforme não seguirá adiante. Isso é uma forma de a organização proteger o cliente e proteger a si mesmo. Então, essa é uma grande chave, uma grande importância da aplicação do plano de controle nas organizações do segmento automotivo. Então, esse é o propósito, porque existe o plano de controle, né? O plano de controle existe, evidentemente, para que a gente estabeleça os controles necessários do nosso processo produtivo e, dessa forma, proteja a nossa própria organização e proteja o nosso cliente. E outro fato super importante sobre o plano de controle é que o plano de controle acompanha todo o ciclo de vida do produto. Ou seja, quando o produto está sendo desenvolvido, né, quando está sendo desenvolvido o projeto do produto, o plano de controle já começa a ser aplicado. Começa a ser aplicado onde? Geralmente, quando você vai desenvolver um projeto de um produto, é construído um protótipo para esse projeto de produto, você verificar, né, de forma real e mais próxima da realidade, mais próxima da aplicação, como é que esse produto se comportará.
comportará durante a vida séria. Então, existe um plano de controle de protótipo. Ao longo desse processo de desenvolvimento, seguindo as fases do APQP, nós temos o plano de controle de pré-lançamento, que é o plano de controle que vai ser aplicado durante os testes, o trial run de produção, aquela produção que você vai realizar para verificar se o seu processo de manufatura é capaz de produzir aquele projeto. Então, a gente desenvolve e aplica o plano de controle de pré-lançamento. E durante a vida séria do produto, nós temos o plano de controle de produção, que acompanha todo o período que o produto está na ativa, né? Que o produto está em produção, e de forma que as coisas vão acontecendo, que a organização vai aprendendo, esse plano de controle vai evoluindo, vai se tornando mais eficaz, vai se tornando mais robusto, e ele acompanha o produto até o fim da sua vida. Entre aí o pré-lançamento e a produção, a gente pode colocar também uma novidade aqui do manual do plano de controle, que é o plano de controle de lançamento seguro. Todas, né, as características desse tipo de plano de controle, a gente vai ver aí na próxima aula, que a gente fala das fases do plano de controle. Muito bem, vamos agora aqui ter o primeiro contato aqui nesses vídeos de resumo orientativo sobre o formulário do plano de controle, né, sobre qual que é esse formulário sugerido aqui no manual da primeira edição do plano de controle. Então, basicamente, né, quem já conhece aí o plano de controle, né, quem já tem contato com o plano de controle, no primeiro olhar aí não vai notar aí grandes diferenças, né, para a versão anterior. O que a gente pode destacar aqui de diferença nesse formulário do plano de controle, primeiramente aqui, né, é o plano de controle de lançamento seguro, né, que é uma fase do plano de controle que pode ser adotada durante aí o processo de desenvolvimento, né, na fase aí de lançamento, no início de produção. As organizações podem adotar aí o plano de controle de lançamento seguro, na qual eu considero aí que é uma excelente prática e que traz bastante resultado, né, nos produtos que estão em lançamento, em especial porque é uma fase aí de aprendizado, né? A organização, apesar de ter feito aí todo o processo do APQP corretamente, no início de produção ainda há uma fase de aprendizado, ainda podem ocorrer falhas que ainda estão totalmente sob controle, né? Alguma causa especial pode se manifestar, e o plano de controle de lançamento seguro tem exatamente esse objetivo. Isso a gente vai ver também na próxima aula. E a outra diferença que a gente tem aqui é exatamente aqui no plano de reação, né? Conforme eu comentei com vocês na aula anterior, no vídeo da aula anterior, o plano de reação agora está dividido aqui, né, em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de ação, qual que é a ação para o plano de reação, e a segunda etapa, quem que é o dono e responsável em executar esta ação. Lembrando que plano de reação é para ser aplicado todas as vezes que, ao realizar o controle, a característica de produto ou a característica de processo não está de acordo com a especificação e tolerância determinada. É isso que a gente aplica o plano de reação. Você tem um produto, uma característica de produto que está fora da especificação, você aplica o plano de reação, e é exatamente aqui que você vai definir qual que é a ação que você vai aplicar. Se tem um parâmetro de processo que está fora do limite de especificação determinada, da mesma forma vamos aplicar o plano de reação. O detalhe de cada um desses campos aqui, né, do plano de controle, o que significa cada um deles, como é que você deve considerar como informação a ser, né, registrada em cada um dos campos do plano de controle, a gente vai ver mais adiante, né, na aula que a gente vai tratar sobre o desenvolvimento do plano de controle, onde a gente vai aplicar e vai dizer para você, ponto a ponto, como é que você deve, de fato, desenvolver corretamente um plano de controle. Muito bem, até a próxima aula.